foi a última vez que você descansou, hein? Me conta. Parar pra mim sempre foi difícil porque eu não posso parar. Eu tenho muita coisa pra resolver. A minha vida, ela precisa de ser útil porque tempo é dinheiro. O descanso, ele é importante. Que descansar é o que resguarda e o que alimenta a minha alma. Escuta lá essas musiquinhas, liga um incenso, sabe, ó. Descansa, nega, descansa, amor. Vamos sentindo. Olá, minhas amadas, como é que vocês estão, hein? Como estão se sentindo? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Giovanni Leodoro, se você já me conhece, é uma honra estar com você mais um dia, obrigada, de coração aqui, olhando nos seus olhos, tocando o seu ouvido, a sua mente. Meu amor, e se você é novo, muito prazer, meu nome é Giovana, como já disse, sou historiadora, comunicadora, uma pessoa que sente muito e estou aqui conduzindo esse espaço onde a gente não vai encontrar respostas, tá? Mas a gente vai sentir. E hoje eu já queria começar te perguntando: quando foi a última vez que você descansou, hein? Me conta. Quando foi a última vez que você sentiu realmente em plenitude que a sua mente estava predisposta ao repouso, ou ao nada, ou ao meio, sabe? Quando a sua mente estava leve. Quando foi a última vez que você se sentiu em paz, sabe? Longe de toda a perturbação do mundo, envolvendo tudo aquilo que pode ser um problema, ou tudo aquilo que pode ser solução. Quando foi? É difícil, né? Parar para pensar em descanso, em repouso, né? É difícil porque, para mim, também é difícil, eu imagino que para você. E hoje, o nosso check-in emocional, que é esse momento em que eu pergunto como você está, poderia ser conduzido dessa forma, porque ao invés de perguntar como foram seus últimos dias, eu quero saber quando foi a última vez que você descansou. Responde aí em voz alta, pare e dá um respiro. E nesse respiro, onde a gente se encontra? Na pressa, na ansiedade ou na calma, né? Ou na necessidade de mais calma? Porque no meio do caos todo, a gente poucas vezes vem descansando, né? Teve um episódio atrás em que eu falei sobre utilidade, sobre como é difícil para mim estar sempre buscando o porquê, para quê e como, né, que eu faço as coisas. Eu sempre quero que tudo seja útil para mim. A minha vida, ela precisa de ser útil porque tempo é dinheiro. E se tempo é dinheiro, eu não quero descansar. Descansar não traz dinheiro. Descansar não traz leveza. Descansar não traz muitas coisas. Tanto é que o descanso, ele para mim sempre foi associado à preguiça, à procrastinação. Parar para mim sempre foi difícil, porque eu não posso parar. Eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho muitos sonhos para conquistar. Se eu parar, eu fracassei. Se eu parar, eu falhei. E eu acredito que muitas pessoas também tenham essa sensação. Nesse episódio, eu vi comentários de muitos de vocês, ouvintes, que me escreveram sobre o quão o capitalismo, né? O Carlos até comentou isso, Carlos José, lembro dele, sobre como o capitalismo faz a gente ficar nessa lógica de que sempre tudo tem que ser útil. Se eu vou ler um livro, tem que me ensinar algo. Se eu vou descansar, tem que ser porque eu trabalhei muito, entendeu? E eu tenho que descansar para começar um novo dia com mais disposição. Mas e se eu te contar que o descanso não é realmente o que cria apenas o ânimo para mais trabalho, para mais ócio, para mais ofício? O descanso está muito além disso. E eu entendi tudo isso porque eu voltei de uma viagem em que eu fui convidada a descansar. Bom, eu não sei se você sabe, mas julho é o mês das mulheres negras, né? É o Dia da Mulher Negra Afro-Latina e Caribenha, é no fim de julho, dia 25 de julho. E é uma data que faz parte do calendário aí institucional de vários países latino-americanos, inclusive no Brasil. E aqui no Brasil tem um festival que chama Latinidades, que é um festival voltado para mulheres negras. E eu já tive nesse festival outros anos, já participei de um talk lá, é em Brasília, né, onde surgiu o festival. Já tive também como mestre de cerimônia, apresentando no palco, MC Carol, vários artistas que eu amo. E aí, ano passado tive lá também. E aí esse ano eu ia estar apresentando um talk sobre artistas trans, né, mulheres trans negras, enfim.
bem nessa pegada. E aí aconteceu o inesperado. Faltando 1 mês, 2 meses, acho que era em abril, elas conversaram falando: "Olha, não vai rolar mais de você participar desse talk, né, você e a Bielo, que ia comigo, que é uma amiga, a Bárbara Bielo, não vai rolar de vocês fazerem esse talk, aqui em julho, porque a gente não conseguiu patrocínio suficiente, por causa da Copa do Mundo, ano eleitoral, várias questões. Não vai rolar". E aí na hora que ela falou: "Não vai rolar", eu fiquei tão puta que eu falei: "Poxa, era um trabalhinho, um dinheirinho que eu ia ganhar e tal". Aí tá, aí depois ela falou assim: "Mas a gente queria te fazer um convite". Aí eu falei: "Ah, vai vir outro trabalho". Amo. E ela falou assim: "Então eu queria convidar vocês para virem participar do festival, que a proposta do festival esse ano é saúde mental. E nessa proposta a gente queria propor o Descansa Nega, que é tipo a proposta do festival esse ano, do Latinidades, é o descanso, né, o cuidado da mente". E aí eu falei: "Gente, então eu vou para lá só para descansar". E aí a gente paga hospedagem, né, alimentação, logística. Eu falei: "Poxa, será?". Aí eu fiquei: Aí eu falei: "Sim, vamos e tal", desligamos a reunião e eu e a Biela fomos conversar e falou: "Pois é, né, nega, será que a gente tá precisando de descansar?". E aí vida que segue, trabalhando, 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 chegou julho, e chegou o bendito momento do descanso. E foi louco porque eu estava trabalhando no Rio, voltei do Rio para São Paulo, trabalhei em São Paulo, cheguei em casa, desfiz a mala, fiz a mala e puf, fui direto pra Brasília. Tipo assim, cheguei de uma viagem, fui trabalhar, desfiz a mala, refiz a mala e viajei de novo. Conseguiram entender? Tipo assim, o time foi muito caótico. E aí, nesse time todo, fiz a minha mala, pronto, fui. Na hora que eu fui, a primeira programação, a primeira coisa foi desci do aeroporto, chegamos lá e a gente ia para uma cachoeira lá em Brasília. E, gente, as minhas malas ficaram dentro da van. Eu troquei de roupa e fui direto pra cachoeira fazer uma trilha mesmo. E fiz essa trilha e várias outras mulheres negras ali, e eu: "Gente, a proposta realmente é descanso, né". Já cheguei direto aqui na cachoeira. E aí, nessa cachoeira, a gente ia fazer uma atividade, né. E essa atividade é o que conduz e me traz até aqui, tá. Porque eu cheguei contando tudo que aconteceu nos últimos dias, né, não contextualizei, mas é porque essa atividade me fez pensar sobre o meu descanso, me fez pensar sobre a necessidade do descanso. Porque para mim o descanso sempre esteve atrelado ao pausar para recomeçar, parar para vir mais forte. Então eu descanso e eu durmo, porque eu preciso acordar para trabalhar mais e estar mais disposta. Eu trabalho, 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 faço, 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 brinco, 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 danço, 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 fico louca, depois eu descanso para reenergizar, para recomeçar. Então descanso para mim é isso, é um caminho do meio. Não sei se para vocês, o que que é descanso para vocês? Quero aqui perguntar, o que que é o descanso para você? Como você vê o descanso na sua vida? Comenta aqui, gente. Para um minutinho aí, comenta aí, me escreve, me conta o que que é descanso para você, porque para mim descansar é isso. Descanso é esse caminho do meio entre, fazer e acontecer e ter que parar, né. Eu só descanso porque eu preciso de descansar. Poucas vezes eu descanso porque realmente eu vejo o descanso como algo necessário. E ali eu cheguei e fui direto para a cachoeira. E na cachoeira, com outras mulheres negras, tinha uma maravilhosa que chama Iê, e ela que ia conduzir essa atividade. Ela é uma mulher de axé, né, uma comunicadora, inclusive sigam, e a Iê é uma mulher preta que ia fazer uma atividade para cuidar do nosso ori. E aí ela falou: "Gente, deixem os celulares guardados, coloquem roupas que vocês, quem quiser entrar nas águas na cachoeira, coloca a roupa de banho e vamos sentar ali". E aí a gente foi e sentou. E aí, no que a gente sentou, ela, conversando com a gente, perguntou se a gente sabia o que que era ori. Ori. Já ouviu falar o que é ori? E aí eu falei: ori é a nossa cabeça, né, para quem é de religião de matriz africana, ori é a nossa cabeça. E aí ela me contou de forma mais reflexiva o que era ori. E aí eu anotei aqui para vocês, né. Ori é uma palavra em Yorubá, né, de origem da diáspora africana, que significa cabeça. Então ori é a sua cabeça se chama ori.
Metaforicamente, é uma divindade pessoal, é a nossa consciência. Então não é só a cabeça física. Ori é a nossa consciência, nossa intuição, nossa resposta, nossa mente. Tanto é que o nosso cérebro está onde na nossa cabeça, né? O que nos torna pensante, né, como órgão vital é o nosso cérebro. E o nosso cérebro está localizado no nosso Ori. Então o Ori é basicamente tudo, né? É o que nos guia, o que nos move. E coincidentemente, dentro da filosofia das religiões de matriz africana, Ori é o primeiro orixá, né? E aí ela perguntou: "Vocês sabem quem é o orixá mais forte, mais importante?" Aí muita gente falou: "Ah, Yansan, ah, Exu, ah, eh, Oxum, Iemanjá." E aí, muita gente ali nem era da religião, tá, gente? Não era uma atividade desse tipo, então muita gente não sabia. Eu também, por um tempo, falei: "Ah, deve ser Exu." E aí eu me dei conta quando ela respondeu: "Ori, Ori, é o Ori. A sua mente, a sua cabeça é a principal divindade, matriz religiosa que tu segue." E aí, na tradição iorubá, acredita-se que o primeiro orixá tenha sido Ori, né. Acredita-se que nenhum orixá pode abençoar uma pessoa sem o seu Ori. Se o seu Ori não aceitar, se a sua cabeça não aceitar, ninguém pode te abençoar, nenhum outro orixá. Então, o primeiro orixá é Ori. O Ori é a nossa cabeça, né. Antes de você receber qualquer orixá, Ori tá ali, o seu Ori tá ali, guiando tudo. E ele é o seu guia e protetor ante de qualquer outra divindade, né. E o Ori representa as escolhas que a gente faz na Terra, né. Ele guarda a sua intuição, a sua essência interior. Então todo mundo tem um Ori, e o seu Ori e o Ori de cada um é único. E ela falou isso, ela falou: "Gente, o Ori é único, o Ori é a base de tudo." E aí ela falou: "Eu quero que agora, pensando no que é o seu Ori, vocês peguem uma folha em branco, de frente à cachoeira, isso tudo de frente à cachoeira, e pintem o Ori de vocês. Como que é a cabeça de vocês? Pinta a cabeça de vocês." E aí eu fui pintar a minha cabeça. Gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar a cabeça, eu vou pegar, espera aí. Voltei. Ela pediu pra que eu pintasse o meu Ori, e o meu Ori, ó, que eu pintei isso aqui. Não me perguntem qual o sentido do que eu pintei. Teve muita gente que desenhou uma cabeça, né, tinha várias pessoas lá que desenharam o seu próprio rosto e tals, e eu desenhei uma coisa como se estivesse me olhando de cima pra baixo, sabe, tipo assim, como se estivesse olhando de cima pra baixo, como se tivesse aberto a minha cabeça, e ao abrir a minha cabeça você conseguisse ver ela de cima. E aí, o centro de tudo eu fiz em amarelo, depois o rosa, depois o azul, e tudo muito, assim, intuitivo. Eu falava: "Ah, minha cabeça amarela ao centro, Oxum que me guia, que me ilumina, o vermelho e rosa que me lembra muita feminilidade, né, a minha essência, a água, porque a água é um ponto de conexão muito forte para mim." Gente, uma grande viagem, tá, não tô aqui para poder explicar o que eu desenhei, mas eu desenhei isso. E no que eu desenhei isso, ela pediu: "Mostrem o desenho de vocês, mostrem como é a cabeça de vocês, mostrem o Ori de vocês." Aí eu mostrei, todo mundo se mostrou, e eu fiquei impressionada, porque cada Ori era muito diferente, né, cada desenho era muito diferente. E ela falou: "Pois é, o Ori de cada uma é único, e cada uma vai ter desenhado uma coisa, porque cada um tem o seu Ori, cada um tem a sua intuição, cada um tem algo que te guie. Você que está me ouvindo também tem um Ori, independente da sua religião é Deus, sua fé." Dentro da filosofia e da cosmologia africana, Ori é a sua cabeça, então você também tem uma cabeça, né. Independente da questão religiosa ou do elo marcador, da fé, todos nós temos um Ori, todos nós temos uma cabeça que nos guia. E após mostrar esse desenho, ela disse que o Ori é o que mantém e cuida da nossa saúde mental. E o Ori é o que nos prepara e o que nos concede a capacidade de cuidar de nós mesmas. E cuidar de nós mesmas equivale a descansar. Olha o ponto de conexão. Se você não cuida do seu Ori, se você não cuida da sua cabeça, se você não alimenta a sua mente com descanso, nada flui, nada acontece, nada gira. Então, quando que eu desenhei a minha cabeça, desenhei meu próprio Ori, eu entendi que
A minha mente, a minha cabeça, por mais turbulenta que ela esteja, número a tantas coisas que estejam passando, ela nunca vai conseguir se alinhar e se ouvir se eu não descansar. Esse que é o ponto e a chave de tudo. É isso que conecta a gente, porque, de uma forma geral, eu acredito que a nossa mente, quando está alimentada, a nossa cabeça e o nosso ori, né, quando ele está alimentado, ele nos dá o direito ao descanso. Ele nos dá o direito ao respiro. E não ao respiro pela necessidade de recomeçar, de fazer e de acontecer, mas pela mera necessidade de se alimentar, alimentar a sua alma. Forte, né? Fui forte agora, viu, gente? Bom, todas essas voltas que eu dei durante esse episódio foram para te fazer pensar que, se você não descansa, se você não alimenta a sua mente, o seu corpo físico e espiritual com um tempo, né, para si mesmo, nada vai fluir. Nada vai fluir. E foi preciso que eu fosse até Brasília, que eu fosse até os pés de uma cachoeira, que eu fosse pintar isso daqui para que eu entendesse que o descanso, ele é importante. Que descansar é o que resguarda e o que alimenta a minha alma. É o que alimenta a sua alma, né? É a partir do descanso que a gente não só se renova para recomeçar, mas que a gente também se reencontra com o nosso ori. E não há nada mais sagrado do que a nossa própria cabeça, do que a sua cabeça. E a sua cabeça, ela só dá conta de se manter equilibrada quanto ela descansa, quanto você larga o celular, quanto você para se olhar no espelho, simplesmente por se olhar, quanto você para ouvir uma música para poder te fazer feliz ou melhor, quanto você para comer uma comida que você gosta, quando você simplesmente deita e dorme, você alimenta a sua cabeça, o seu ori. Quando você toca a sua mente, né, você alimenta o seu saber. E, inclusive, não permita também que as pessoas toquem a sua mente, tá? Eu detesto que as pessoas encostem na minha cabeça sem a minha autorização, porque cabeça é sagrada, cabeça é divindade, cabeça é única. Então, toma muito cuidado de quem você deixa encostar no seu ori, de quem você deixa encostar na sua mente. Isso é importante para si. Para além de cuidar dela, descansando, se resguardando, cuide dela também deixando com que as pessoas não atravessem a sua mente, que as pessoas não toquem no seu ori, entendeu? Eu acho que, de uma forma geral, essa viagem foi tão importante que, no fim das contas, ela me trouxe um presente também. Olha só, eu recebi lá do Festival Latinidades uma homenagem, né? Saúde Mental Importa, Giovanna Eleodoro. E aí eu fui homenageada como uma mulher negra que, né, que desenvolve coisas importantes para outras mulheres negras e que merece descansar também. E aí eu vim com esse troféu, e com esse atravessamento para casa, pensando que eu queria que você também, que está aí do outro lado, lembrasse do quão importante é se homenagear e se honrar através do seu descanso, não só através do seu trabalho, mas através também das suas pausas, através também dos momentos em que você cuida de si e de mais ninguém, dos momentos em que, em meio ao coletivo, você se individualiza. Em meio ao jogo com outras pessoas, você entende o que você faz por si mesmo que ninguém vai poder fazer. E o que você faz por si mesmo é olhar para ti com mais cuidado, com mais sabedoria, com mais equilíbrio e, sobretudo, com mais coragem de descansar. E descansar sem medo mesmo. Descansar sem procurar dar respostas para as pessoas, sem sinal, sabe? Descansar assim como eu estava na cachoeira, não tem internet, não tem celular. É descansar, parar, parar mesmo, parar para cuidar e para alimentar a sua mente. É disso que você está precisando. É disso que você necessita, tá? E se agora você não estiver necessitando tanto, porque você passou dias aí descansando, tá de boa também, né, meu amor? Vai no seu tempo. Mas a reflexão central aqui é realmente fazer você sentir que você também precisa de uma pausa. Independente de quando ela seja, você também precisa. Lembre-se disso, tá bom? É desse jeitinho que eu vou encerrando esse episódio.
tá bom? E agradeço muito por você ter parado para ouvir de alguma forma o que eu tenho a compartilhar sobre meus últimos dias e para poder também sair daqui com o anseio e o desejo de descansar. Se de alguma forma eu te fiz parar para pensar sobre descanso, para mim já valeu a pena, eu tenho certeza absoluta, tá? Obrigada por ouvir até aqui, por me encontrar e por me sentir daí, tá bom? Fica o convite para a gente se encontrar na próxima segunda, para vocês seguirem no Vamos Sentindo, né? E também mandar um e-mail no vamossentindoPod@gmail.com, ouvir a nossa playlist, tem uma playlist que eu vou deixar linkada aqui para você descansar. Dá um play aí, tá? E descansa. Tem algumas músicas que eu selecionei no Spotify, que é a playlist do Vamos Sentindo, para você sentir, tá? Escuta lá essas musiquinhas, liga um incenso, sabe, ó. Descansa, nega, descansa, amor. Vai tranquila, tá? Vai sem medo do descanso e da pausa. Muito obrigada, um beijo, até a próxima segunda e vamos sentindo.